muito bem-vindos ao programa Zine Negócios, começando a partir de agora, trazendo o empreendedorismo que inspira você. E claro, se falamos em programa Zine Negócios, temos à nossa mesa também os deliciosos sucuprates dos nossos amigos da Albatroz Distribuidora. O programa Zine Negócios acontece graças a um incentivo do Sicredi, que muito mais do que cuidar do seu dinheiro, cuida de você e dos seus sonhos. E também dos nossos amigos da Delta Fiat, loucos por carros como nós. Hoje o programa, além de a gente falar sobre empreendedorismo, nós vamos falar sobre uma outra grande paixão que move o Zine Cultural, que são pessoas. Afinal de contas, nós temos aqui na mesa uma das principais referências em gestão de pessoas no Brasil. E para essa missão, eu não estou sozinho. Eu convidei o meu parceiro Yuri. Seja muito bem-vindo, Yuri. Obrigadão, Alexandre, pelo convite. Um prazer e uma honra estar aqui com as meninas também. Bem-vindas. É isso aí. Hoje, sentado à nossa frente, nós temos Carla e Raquel da Reserva, empresa que já está atuando no mercado há 18 anos. Mas antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o tempo na agenda de vocês por estarem conosco aqui para a gente poder bater esse papo. E eu gostaria de pedir que vocês se apresentassem e falassem um pouco sobre a Reserva para nós. Manda ver, Carla. Bom, olá, prazer, sou Carla, Carla Fonseca. Para nós também é um prazer muito grande estar aqui com vocês, porque a gente admira o Zine, a gente escuta, assiste, então é recíproco, estar nessa mesa aqui, e principalmente representando a Reserva com a minha sócia, que é a Raquel. Nós estamos há 18 anos no mercado, Eu falo que tudo que a gente faz tem a ver com gente. Às vezes o cliente quer perguntar: o que vocês trabalham de gestão de pessoas? Eu falo: tem gente, nós estamos juntos, Então, nós trabalhamos focados, especializados no mercado de gestão de pessoas. Bacana. E a gente adora conectar histórias de sucesso. Então, a Reserva, quando nasceu há 18 anos atrás, ela sempre teve um propósito que carrega consigo até os dias de hoje, que é conectar histórias entre pessoas e empresas. A gente entende que empresas e pessoas elas são únicas e que existe a pessoa adequada para aquela empresa e os momentos eles precisam se conciliar. Com certeza. Raquel, e que incômodo te levou a criar a Reserva? Essa gestão de pessoas senso comum, quando você pega, por exemplo, uma vaga, faz apenas um recrutamento sem se preocupar com os indivíduos envolvidos, foi algo que sempre me incomodou. Eu tenho uma formação em psicologia, então a curiosidade pelo comportamento humano e a necessidade de promover bem-estar, ela é muito importante, sempre foi muito imperativa na minha carreira. E a Reserva nasceu dessa vontade de fazer um RH diferente, onde as pessoas elas são exatamente o pilar do negócio, porque a gente sabe que a gente pode ter processos, tecnologias, mas se as pessoas não quiserem, as coisas não acontecem, Exatamente. Então, o protagonismo das pessoas foi o que moveu a Reserva a ser o que é até hoje. Pô, que bacana, bacana mesmo. E, Raquel, ao longo desses 18 anos de caminhada, quantas pessoas vocês atuaram diretamente na contratação? Muitas. Eu posso trazer um recorte aí do ano de 2024, que nós contratamos 2.000 pessoas aqui para o mercado de Juiz de Fora. Embora a gente tenha uma atuação nacional, em Juiz de Fora a gente fez um recorte de 2.000 pessoas contratadas. Se a gente fizer uma conta rápida, pensando que cada família brasileira e cada família aqui em Juiz de Fora tem 3 pessoas por família, moram juntas, nós impactamos 6.000 pessoas. E isso é um motivo de muito orgulho para a gente. A gente sabe que o trabalho ele ocupa um lugar social muito importante. Nossa Senhora. Que trabalhar dignifica realmente, e dar a chance, ter a oportunidade de ser um elo entre as oportunidades de empregos e os desejos das pessoas é muito gratificante, Fantástico. E quando que foi assim a primeira oportunidade? Quando que a Reserva começa a se desenhar no modelo de pessoa jurídica? Há 18 anos atrás. Eu comecei atendendo lá em Belo Horizonte. Eu sou de Juiz de Fora, mas me casei e mudei para lá. Entrei numa empresa e falei: uau, eu posso fazer muito numa empresa. Esse ambiente aqui é um ambiente onde eu posso trazer um trabalho que vai ser muito relevante. E era uma empresa de tecnologia da informação. Então, era uma empresa onde não existiam pessoas formadas há 18 anos atrás para trabalhar com gestão de dados, governança de dados. Era um negócio muito incipiente ainda no Brasil.
E ali a gente começou a desenvolver um trabalho, a empresa teve, não sei se foi uma loucura, mas uma vontade de apostar em mim, que não tinha muita vivência em RH na época, de começar um trabalho de implantação de um RH. Na época a empresa tinha 10, 12 pessoas, hoje eles são grandes e clientes nossos ainda, hoje, né? E tem 150 funcionários no Brasil inteiro, e a gente começou ali a apostar na formação profissional. Ou seja, profissionais que estavam ainda nas faculdades, recém-formados, de desenhar um caminho para que eles começassem a adquirir um conhecimento muito específico. Se a gente entra hoje no LinkedIn, gente que trabalha com dados, BI, ETL, essas palavras difíceis aí, com certeza, se eu não conversei com eles, eu já conversei com o gestor deles em algum momento na vida, sabe? E foi aí o primeiro emprego de pessoas que... Minha primeira conexão de história de sucesso foi com essa empresa. E o que você achou que foi a origem dessa aposta em você? O que você fez de diferente? Você falou, eles apostaram em mim, você estava começando. O que você acha que você estava fazendo diferente naquele momento? Eu acho que eu estava ali não com uma receita de bolo que o RH sempre trabalhou, mas muito atenta ao indivíduo e às suas habilidades, suas competências e o potencial que eles podiam entregar naquela empresa para além do conhecimento técnico. Então, desde 18 anos atrás, eu acredito nas pessoas. A gente aprende a questão técnica, mas a postura, o repertório, as habilidades, as competências, isso a gente traz de casa, os valores. Então, apostei nisso e a empresa apostou junto comigo. E uma coisa que é para o empreendedor, o recrutamento e seleção, ele é um fardo muito pesado de ser carregado. E ao mesmo tempo, digamos assim, existe, isso falando de nós aqui, Zine Cultural, de Uniticket, num primeiro momento, a gente sempre tem aquela intenção de que eu consigo resolver. E hoje, com as redes sociais a pleno vapor e essa mega conectividade que a gente tem agora no contemporâneo, quando você publica uma vaga, mas é muita gente que se inscreve, não que isso seja ruim, muito pelo contrário, mas é muita gente que se inscreve sem ler o que aquela vaga está oferecendo. Sim. Eu acho que o que o cara da empresa de TI viu na Carla foi, ufa, alguém para fazer isso direito para mim, porque é muito difícil, por mais que a gente queira se atualizar com uma técnica ou outra, quem está ali dedicando a carreira a esse modo de trazer pessoas novas para dentro da empresa, vai ter muito mais sucesso do que nós, empresários, queremos fazer isso de modo intuitivo, achando que está abafando, mas correndo uma maratona sem estar preparado para correr 5 quilômetros, né? Isso que você falou é muito a nossa realidade, né? O cliente hoje que bate lá na porta da reserva, ele traz esse mesmo discurso. Já tentei várias vezes, estou batendo a cabeça e não estou conseguindo encontrar as pessoas certas, e quando eu contrato, dá sempre errado, né? Exato. E essa porta de entrada, eu costumo dizer que é o grande barato da coisa. É ali que você está selecionando as pessoas que vão, né, entrar para a sua empresa, entender o seu trabalho, entender a sua empresa, entender a função no dia a dia e entregar resultado com o seu negócio, né? Então, a gente precisa gastar tempo e focar em profissionais especializados para fazer isso hoje, que lá na reserva a gente tem hoje uma base de 70 colaboradores que faz isso, né? São psicólogos que têm boa parte dos seus tempos dedicados a essa função, que estão o tempo inteiro olhando para o sistema, junto com inteligência artificial, né, com muita tecnologia embarcada hoje no sistema de recrutamento e seleção, para trazer os candidatos, o pool de candidatos mais adequados ali, para a gente não perder esse tempo que você, né, empreendedor, vai perder ali no dia a dia, de olhar, de selecionar. Então, a gente tem plataformas que nos ajudam nisso também, e a gente entra com o trabalho da consultoria ali, fazendo as entrevistas, aplicando o teste, buscando esse profissional mais adequado, que é o profissional que provavelmente vai trazer, né, mais resultado para o seu dia a dia ali de trabalho, né? E com 18 anos de atividades, o melhor dos marketings, ele já começa a rodar no orgânico, que é o boca a boca, né? As pessoas vão indicando a reserva entre as empresas, principalmente com casos onde a gente, como acabou de narrar, tira um peso das costas.
como é a organização de vocês para conversar com o time que vai ser captado, para trazer essas novas vagas? Porque uma coisa é esse B2B que vocês fazem diariamente, conversando empresa com empresa. Agora, pode chegar lá pedidos de vaga para panificadora, para cooperativismo financeiro, para uma concessionária de automóveis, ou seja, é muito distinto. É diverso demais. É muito né? diverso. Como que vocês se relacionam? Quais são as estratégias da reserva para falar para o público certo? Tem um emprego aqui para você. A gente tem algumas estratégias, né? Nosso time administrativo é um time que traz um suporte grande. Então, desde estratégias de marketing bem focadas para conversar com o candidato e atrair os candidatos para as vagas adequadas, a gente tem uma equipe de BI lá que trata esses dados para fazer uma segmentação inteligente das informações. E o nosso time de consultoras, ele é segmentado por especialidade também. E a gente tem, e lá na reserva, Casa de Ferreiro não é espeto de pau. A gente tem uma grande programação de formação interna dos nossos consultores. Então, a gente aposta no desenvolvimento do time, a gente acredita na formação profissional também, e a gente treina as nossas consultoras, porque eu vou fazer, como você bem disse, uma vaga de uma panificadora, mas eu também posso e preciso estar pronto para fazer a vaga de um diretor de empresa. Então, a gente estrutura uma linha de desenvolvimento, de aprendizagem do time, e esse time ele vai se especializando no que a gente chama lá internamente de hub. Então, a gente tem alguns hubs especializados para a indústria, para a área da saúde, e isso traz muito benefício para o cliente, porque se você traz uma vaga de um hub que a gente não é especializado, a gente leva aí entre 15 e 21 dias para fechar uma vaga. Se é num hub especializado, a gente é capaz de fechar uma vaga de 2 a 5 dias. Você já tem esse cluster maturado, você tem velocidade para achar essa vaga. Fora o nosso banco de talentos, que são 53 milhões de currículos cadastrados na nossa base. Uau! 53 milhões de currículos. Gente do céu! 53 milhões. Porque é função da nossa consultora relacionar com o hub dela, com essa especialidade, com o segmento dela. Então, por exemplo, ela trabalha numa área administrativa de empresas que gostam de contratar recém-formados. Então, ela vai criar um relacionamento com as universidades, com as faculdades, ela vai participar de feiras. Então, a gente organiza a inteligência dessa captação desde os primórdios ali de como que a gente vai cada vez mais abastecer a nossa base para chegar nesses 53 milhões de currículo. Isso significa inteligência, significa bastante estratégia, que acaba fazendo com que os resultados das entregas, né, eles sejam mais rápidos, mais eficientes, né, e que o cliente tenha ali a sua demanda prontamente resolvida, né? Isso significa impacto nacional também, né? Hoje, dentro ali do business de vocês, da carteira de clientes de vocês, quantos por cento são de fora de Juiz de Fora e quantos por cento são daqui, locais? Hoje a gente atende, em média, 17 estados, né, Raquel? Então, a distribuição está, assim, mais ou menos 80, 20, né? 80% ainda é mais. E aí, quando eu estou falando de Juiz de Fora, Zona da Mata, de um modo geral. Três Rios, essas regiões todas, o Bali, a grande Juiz de Fora. A grande Juiz de Fora. Exato. Todo esse, né, esse guarda-chuva aí, né? E 20% está pulverizado. Os estados que a gente atende, né, esses demais estados, eles normalmente são através de franquias, né, movimentos de franquias que vão expandindo para outras cidades, e a gente acaba acompanhando essas franquias nessa parte inicial de mobilização do time, de onboard, de estruturação inicial para o negócio startar. E tem um trabalho forte do marketing, do comercial, porque a gente tem um objetivo de expandir mais a reserva. Então, o comercial e o marketing trabalham duramente para levar o nome da reserva para além de Juiz de Fora e região, né? E sempre amadurecendo os processos internos, para que vocês possam cada vez serem mais ágeis. Incansavelmente. Incansável, é isso aí. Incansavelmente. A gente tem sempre uma troca lá nossa, a gente diz que nós somos eternas insatisfeitas. Então, a gente olha para o projeto e a gente está sempre achando... Mas empreender isso, né? Que pode melhorar, exatamente. E hoje a reserva ela é dividida em 2 grandes segmentos, assim, né, para vocês entenderem um pouco. Então, a gente tem esse recrutamento e seleção, as vagas de hunt, né, que a gente trabalha com esse pool de vagas, que hoje está numa média aí de 200 vagas mês, né, fora dos clientes. E a gente tem a parte de implantação de gestão de pessoas,
que nós estamos em várias empresas, inclusive grande parte delas vocês conhecem, né? Com times nossos alocados lá fazendo gestão de pessoas acontecer. Que aí a gente implanta o RH bacana. do início, né? Ali desde os primórdios do RH até realmente elevar o RH ali para conversar com uma pauta mais estratégica, entregar resultado para o negócio, né? O nosso objetivo, né? A gente valoriza a individualidade, a gente entende o comportamento, mas a gente está sempre sentando na mesa com o dono do negócio, fazendo com que gestão de pessoas entregue resultado, né? Gestão de pessoas esteja ali na pauta estratégica, né? Então, hoje a gente tem mais de 60 projetos acontecendo nessa modalidade, né? E vocês estão mais direcionadas para médias e grandes empresas ou as pequenas também? Hoje é muito diversificado, mas os projetos, a gente normalmente, nós estamos em médias empresas, né? E o movimento do recrutamento e seleção, a gente está de médias para grandes empresas. E qual que é o mais difícil, assim, na etapa de recrutamento? Porque muita gente pode pô, a grande empresa, porque muita gente, um processo mais quantitativo, mas às vezes a média pode gerar muita dificuldade também. Existe esse nivelamento? A gente sempre tenta entender as particularidades do negócio. Eu acho que, né, tem ônus e bônus dos dois modelos de negócio, né? Na empresa média, a gente tem algumas dificuldades, mas a gente também tem as facilidades de estar mais próximo do dono, de conseguir conversar, de modular o perfil, de personalizar, de mostrar para ele a inteligência de mercado e conseguir entregar algo que faça sentido para ele, né? Agora, numa grande empresa, normalmente, a distribuição da oportunidade ela já vem mais empacotada, a gente tem... A gente constrói menos com o cliente, a gente constrói né? menos e entrega mais a vaga, né? Mas é um segmento que também, né, a gente consegue entregar bastante resultado, principalmente com recrutamento e seleção. E já que a gente está falando sobre construção, e com um volume tão grande de dados como vocês tratam, dados sobre pessoas que almejam uma mudança de vida, uma mudança de carreira, um primeiro emprego, enfim, uma mudança de emprego, vocês também conseguiram construir um estudo muito personalizado sobre a empregabilidade. Eu queria que vocês contassem um pouco sobre isso para nós. O Yuri, na nossa reunião de pauta para o programa de vocês, me contou isso, e eu achei sensacional o poder... É muito valoroso, né? Que esses dados empreendedores, tomadores de decisão. Essa história ela é curiosa. A gente sempre fica procurando algumas formas de devolver para a cidade de Juiz de Fora e para a nossa sociedade o mínimo, porque a gente é muito grata por ser abraçado por essa cidade. É isso. E o tempo inteiro a gente fica pensando nisso. Então, a gente tem alguns projetos muito bacanas. E aí, um dia, a Carla chegou e falou: Raquel, eu tive uma ideia. Numa noite de insônia dela lá, ela falou assim: eu acho que a gente não pode ficar com essa informação só para o nosso time. A gente precisa contar para todo mundo o que acontece, qual que é o perfil da visão da empregabilidade. Tive esse insight, aí nasceu o Reserva Insights, para a gente falar um pouco, contar a trajetória do recrutamento e seleção em números, dizendo tanto para o empreendedor quanto para quem está procurando emprego, que é um grande cliente nosso, quais são as tendências, o que aconteceu, como que ele deve se comportar, quais são os mercados que estão mais quentes, como que ele precisa estudar. E o empreendedor também, principalmente esse pequeno e médio, que fica com pouca informação. E aí que nasceu o Reserva Insights, com todos os dados das entrevistas, que a gente chama de perfil epidemiológico, né? Homens, mulheres, faixa etária, né? Para a gente poder entregar para o empreendedor uma informação completa, um retrato fresco do mercado que aconteceu agora em 2024, né? É a nossa menina dos olhos, assim, né? A gente queria muito devolver esse trabalho para Juiz de Fora, né? E o Insight, né? Todo o material ali que nós realizamos e trabalhamos em cima de todos aqueles dados, né, ao longo de 2024, porque aquilo ali é o nosso trabalho diário, assim, né? E transformar aquilo num material, e mais do que isso, né, num material de acesso gratuito, que as pessoas interessadas, elas podem ali investir um tempo, entendendo um pouco do mercado, não só para a empresa, mas para o profissional também, que está no mercado de trabalho, que está buscando reformular a carreira, ou o profissional que está entrando no mercado de trabalho e também quer entender o comportamento do mercado de Juiz de Fora e da região. Então, o material ele surgiu, né, para que
para gerar bastante oportunidade, né, de avaliação, de estudo, de discussão, para tomar de decisão para os negócios e para as pessoas aí ao longo desses próximos anos, assim, né? E é bacana isso que eu estou me lembrando aqui do bate-papo com o Bernardo do Fala Aí. Ele tem gente finíssima. Ele é demais. Para quem não conhece o Fala Aí e o Bernardo, pode assistir o bate-papo que eu tive com ele aqui nos Zine Negócios. E é um SaaS, né, se eu posso chamar assim, para o food service, né, de ter ali, o cara pediu a conta, você vai atribuir notas e você pode fazer um questionário customizado para o seu negócio. Isso derivou um conhecimento para o Bernardo que hoje ele tem nas mãos uma força muito grande, que é de ensinar, catequizar o dono de um restaurante sobre como gerir o negócio dele, não só com os dados, mas a partir dos dados. Vocês já trouxeram aí o Reserva Insights. Não bate uma tentaçãozinha de fazer um Reserva Academy, uma escola? Sim, já está no forno. Ah, é? Você adivinhou, viu? Você desencavando coisa aí, que elas nem lançaram ainda. Já tá no Tocou lá no forno. projetinho, Ei! já tá assim no bastidor. Pô, viu? gente, isso é fantástico. A gente tem 2 grandes projetos envolvendo tecnologia no forno. Um deles é de gerar conhecimento para todo mundo, conhecimento acessível, porque enquanto a gente está conversando, eu estou pensando, né? O Reserva Insights, ele conta para o mercado que a gente acredita que a única coisa que ninguém tira da gente é conhecimento, é informação. Informação ela é muito importante. Então, essa questão do conteúdo, desse Academy, ela Só que o tá nessa Reserva linha. Insights, o empreendedor ele tem que estar alfabetizado Exato. para poder exato. usar. Ele precisa... E tem gente que exato. precisa ainda passar pela educação Perfeito. A infantil. gente precisa criar um alicerce, né? E vocês são capazes disso, com esses 18 anos de rodagem aí. Sim. Muita formação de líderes, formação de liderança operacional. Isso já acontece ao vivo na reserva toda semana, né? Times lá incríveis que vão lá aprender a ser gestor, porque a academia não ensina líder de isso. primeira, né? Líder de Assim, primeira, né? Então, primeira assim, oportunidade enquanto gestor, né? Então tem essas formações bem específicas que elas já acontecem hoje com o time de projetos, com os clientes que estão aí com os projetos em ativo. A né? sucessão nas empresas, que é outra parada principalmente difícil empresa pra familiar, caramba. Exatamente. dói demais isso, né? Esses dias eu estava estudando um dado de sucessão que eu fiz um curso e eles trouxeram um dado assim, que surpreendeu. Assim, 75% das empresas elas não perduram na terceira geração. Então, olha a oportunidade que a gente Avô tem. rico, filho nobre, neto pobre. Exatamente. Exato, é isso aí. Exatamente. Então, o dado é bem alto, assim, né? E a gente traz isso para as nossas pautas, né, de projetos também. Então, sucessão é uma das temáticas, né, que nós trabalhamos também. Gestão de mudanças também, né? Porque é uma outra pauta super importante. O mundo não é o mesmo de há 5 anos atrás. Você não pode dialogar com o seu time como você dialogava há 5 anos atrás. Tá tudo mudando muito rápido. Está tudo mudando né? muito rápido. Então, gestão de conflitos. Então, assim, sim, a gente tem esse projeto no forno aí. E você falou que eram 2 no forno. O outro ele está muito focado na nossa outra ponta de conectar histórias de uma maneira muito inteligente e muito ágil. Porque não existe nenhum cliente que contrate o recrutamento e seleção e fale assim, tenho tempo para contratar. Então, a gente está desenhando aí um produto. Vai ficar Esse está mais massa. incipiente, mas está ficando assim incrível para a gente poder conectar histórias no recrutamento e seleção de uma maneira muito ágil. É um produto que vai trazer bastante escalabilidade para o negócio, né, que é um dos nossos, né, das nossas pautas de planejamento estratégico também. O nosso trabalho, né, é capital humano, é gente. Então, toda vez que a gente pensa, né, em escalar, em ampliar o negócio, a gente sempre volta para as necessidades de personalizar, de olhar para o indivíduo, de olhar para a empresa, né? E o produto ele nasce exatamente com esse viés de construir, né, uma linha para reserva de trabalho que traz, né, essa escalabilidade, que atende essa dor de mercado, que é contratar bem e rápido, né? Sem pasteurizar o negócio. Eu acho que esse é o maior Facilitar. desafio de vocês, né? Sim. Não chegar num potencial de tanto processo, tanto conhecimento que
desumanize aquilo que fez vocês começarem. A gente quer ter tempo para olhar para as pessoas. Isso. Então, isso a gente não abre mão. Sem perder jamais essa essência, né? A gente está toda hora voltando para essa essência e falando, peraí, volta aqui. A gente não pode deixar o nosso maior trunfo, né? Sair das nossas mãos, né? Então, a gente fica o tempo inteiro pensando em negócios, né? Hoje nós temos já, né, três negócios acontecendo, 3 empresas concomitantes, né, com a reserva, mas todas sempre com essa questão da afinidade com gestão de pessoas, com RH, com pessoas, sempre tem por trás das pessoas ali, que é o que a gente sabe fazer por de trás, melhor, né? pela frente, como ponto principal, o tempo Sempre, inteiro. né? E ainda sobre o relatório do mercado de trabalho em Juiz de Fora, vocês listaram muitos insights ali, né? O nome já diz Reserva Insights. Quais vocês consideram assim os 3 principais que são imprescindíveis dos empreendedores e tomadores de decisão saberem? Vamos focar nas competências, porque eu acho que é o que mais chamou atenção ali no material, é o foco que o dono do negócio precisa ter em relação a que tipo de competência que o mercado está solicitando, como que eu posso contratar melhor, entender meu time também interno para avaliar se eu tenho essas competências aqui dentro de casa, né? Porque se não tem, eu também preciso trabalhar. Então, a gente falou ali de algumas competências elementares, que não é uma grande novidade, a gente já vem falando dessas tendências, né, ali daquelas competências que apareceram no material há algum tempo, pelo menos há uns 2 anos. Eu acho que o desafio maior que a gente tem agora, para este ano de 2025, é entender como que a gente vai, de fato, colocar isso acontecer no dia a dia das empresas, como que a gente vai criar pautas para realmente desenvolver as pessoas, para dialogar com o mercado, né, de uma maneira diferente, porque os profissionais eles estão exigindo um diálogo diferente, né? E aí a gente falou ali de flexibilidade, né? Nós falamos de flexibilidade do trabalho, pensando nessa questão de modelo híbrido, né? Dessas relações com o emprego, que desde a pandemia isso foi afetado, né? E esse é um caminho sem volta, a gente precisa entender agora como é que nós vamos contemporizar isso dentro das empresas, né? E fazer com que a empresa continue atrativa para o mercado, né? Principalmente para que as pessoas queiram trabalhar. Então, essa foi a competência principal ali. E tem um outro ponto importante, que é um novo grupo de competências, que são as inner skills, né? É quando a gente tem aí a possibilidade muito baseada no autoconhecimento. Esse autoconhecimento, o desenvolvimento disso, né, do autoconhecimento, ele traz para o candidato, para o profissional, para o empreendedor, um arcabouço muito próprio para que ele possa se compreender enquanto empreendedor ou candidato, e aí sim trazer um caminho autoral para a sua carreira e também para o seu desempenho no empreendedorismo, né? Isso é muito valorizado, né? A repetição, ela não cabe ao humano como diferencial. Então, as inner skills, que estão muito baseadas nessa questão do autoconhecimento, elas são mola propulsora para aquisição de conhecimento, segurança, para que você possa estar ciente dos seus valores e colocá-los em prática no dia a dia. Então, isso é... Dá para personificar um exemplo de como que uma inner skill funciona, por exemplo? Posso. Por exemplo, um candidato que se conhece muito bem, que tem aí a capacidade de autoestudo, de autoconhecimento, que entende o que ele quer da carreira profissional dele, é um candidato que chega no momento da entrevista com um nível de segurança muito maior do que aquele que você citou um tempo atrás, que se inscreve em 30 vagas. E aí a gente não está falando, por exemplo, do cara que coloca assim, um defeito, perfeccionismo. Exatamente. Não é esse cara, né? Ele vai ser porque... as relações, elas precisam ser reais, para que elas possam, para que a gente possa perdurar e comunicar a segunda intenção. Então, assim, isso é muito importante. O mercado de trabalho hoje, ele valoriza isso muito em todas as relações, com fornecedores, com clientes, com candidatos. Então, o único caminho ele é individual, que ele parte do autoconhecimento, pura e simplesmente. Que é super difícil, a gente sabe, né? Mergulhar na gente mesmo não é tão simples assim, mas nem barato. É caro, custa caro afetivamente e financeiramente, né? Mas as relações, elas precisam, para que elas possam durar, elas precisam ser reais. E as inner skills vêm hoje, existem empresas, por exemplo,
que elas fazem contratações às cegas hoje, sem entender formação. Só você conta quem você é. E eu só sei falar quem eu sou se eu me conheço. Se eu não me conheço, não é possível. Se a gente está falando que os candidatos eles vão se comportar assim e que as novas gerações elas se conectam muito assim, as empresas elas precisam estar cientes do seu papel no mundo. Então, elas também precisam desenvolver uma inner skill institucional para que essa aliança ela aconteça, sabe? Resumindo, a gente falou muito no material, né, que ser você é o seu maior trunfo, né? Esse é o seu maior potencial, né? Porque quando a gente está sempre mirando no outro, né? Deixa eu fazer um curso, deixa eu fazer uma faculdade, olhando muito para a carreira do outro e se inspirando, que faz parte e é bom também, né? A gente precisa ter esse parâmetro de mercado, mas quando a gente para olhar para a gente, entender o que realmente queremos e observar ali os nossos talentos e colocar isso para jogo, aí sim a gente fala de uma relação próspera, de mais alinhamento, mais felicidade, de mais estado de espírito, de paz ali, né? Isso está também no nosso material. A gente fala um pouco sobre o Employee Value Proposition, né? De como que as empresas elas precisam cuidar, como que elas precisam se posicionar como marcas interessantes para os candidatos. Porque o mercado, pelo que está no relatório de vocês, é algo muito visível, o mercado está cada vez mais global. Então, um talento que está aqui pode ser empregado por uma empresa de São Paulo, do Rio, de qualquer outro, até da Europa, né? Então, elas precisam demonstrar essa proposta de valor muito clara para que o candidato ele fique, né? Sim. Eu não gosto de usar a palavra retenção, porque retenção ela remete a coisas que não são agradáveis, né? Mas o engajamento das pessoas é quando há um compartilhamento de valores. E aí, se eu, enquanto empresa, declaro qual é o meu valor, o que eu penso socialmente, qual é o meu lugar no mundo, o que eu quero daquele negócio, eu vou me conectar com pessoas que pensam compartilhados comigo. Assim, não pensam iguais a mim, porque a gente não quer várias pessoas iguais, né? Mas que compartilham dos valores que são essenciais. É uma relação. E aí a gente traz uma perspectiva muito interessante. A gente precisa parar de pensar em emprego, a gente precisa pensar em trabalho. Quando a gente pensa em trabalho, a gente dignifica muito mais essa relação, né? E a reserva acaba sendo uma sementinha, eu acredito, para o desenvolvimento da cultura das empresas, né? Sem dúvida. Muito, muito. A gente gosta muito de trabalhar a cultura sem dizer que a gente está trabalhando cultura. O melhor jeito de trabalhar. Então, a gente vai pelas beiradas, fazendo boas perguntas, dando voz ao que as pessoas pensam, para que a gente possa... Primeiro que a gente respeita muito todas as empresas. Então, a gente vai entender que história que é aquela e como que a gente vai extrair o melhor daquela história. E aí a gente está falando de cultura, né? E a cultura não é o que está escrito na parede, né? Não é o que se diz nas aberturas de reunião de bom dia. A cultura ela está na atitude, no dia a dia. É o que se vive, né? É o que se vive, né? Que legal, e aí a gente fica o tempo inteiro reforçando esses rituais ali no dia a dia, né? De como que a gente vai fazer isso tudo se conectar. Exato. Porque a gente, afinal de contas, o nosso foco é conectar histórias de sucesso, né? E tudo isso que a Raquel falou, o mercado está mudando muito rapidamente. Né, as necessidades das pessoas também. Hoje a gente quer uma coisa, vejo pelo meu filho de 8 anos lá, né? Toda hora quer uma coisa diferente, aquele que era o maior desejo já deixa de ser, né? E isso... Porque um coleguinha está querendo, né? Exato. Às vezes nem ele, então, né? O próprio ambiente, né, faz com que a gente fique o tempo inteiro buscando outras coisas e esqueça daquilo que a gente se propôs a fazer, né? E enquanto empresas e profissionais, a gente precisa estar bastante antenado. As empresas, né, o nosso convite sempre, enquanto pasta de RH, enquanto empresa reserva, que estamos lá cuidando da empresa, é um convite constante para olhar para a estratégia, para olhar para a fórmula, olhar para o jeitão de ser, o jeitão de fazer, porque é preciso mudar, né? Não é à toa que os planejamentos, as necessidades de revisão dos planos de metas e objetivos dos negócios, eles são constantes, porque eles precisam ser, e, ao mesmo tempo, olhar para esse mercado, que é o mercado que a gente conversa todo dia. As nossas consultoras, elas estão o dia inteiro da vida delas conversando com candidatos, explorando o mercado, conhecendo as necessidades do mercado. Então, essa conexão de olhar para isso tudo e focar nessa mudança constante, né, de estar pronta. A empresa precisa estar pronta para mudar, né, para organizar novos formatos de trabalho, para trazer novas formas mesmo, né, novas metodologias. Você está falando que a gente conversa com gente, a gente fez uma conta de padaria um dia lá na reserva, tomando um café. Se para cada vaga a gente entrevista pelo menos 30 pessoas, e nós, para fazer 3 indicações, imagina com quantas pessoas a gente não conversa. Nossa. Muita gente. Quando a vaga é simples, né? A gente aí entrevista. E é por isso que eu acho muito legal o lance
de vocês desenvolver os hubs, porque você pode estar conversando com alguém aqui que se candidatou para uma determinada vaga, mas você está vendo ela direitinho, encaixando no seu outro cliente aqui. E como é que maneja A gente isso? liga para o cliente, fala assim, aqui, ó, você não tem vaga, eu não quero nem saber, mas contrata, porque é a sua cara. Pode Olha crer. só. A gente faz isso. Não dá para perder uma pessoa. É quase que pegar na mão mesmo. E os levar. clientes que a gente tem muita intimidade, tem um cliente que um dia eu liguei para ele e falei, olha, não quero saber se você tem vaga, não, estou te mandando uma pessoa aí, você contrata? Porque, assim, você não pode perder essa pessoa, ela não pode voar no mercado sem trabalhar com você. Então, assim, Eu costumo falar, achei a mosca branca do olho azul, que é aquela... Essa é um achado. objetividade dá para perseguir nos negócios, né? Muito Porque bom. é algo que você está vivenciando, que de repente não precisa mais ficar fazendo cama para entregar uma informação. Amigo, contrata aí, tá? Ah, mas eu não sei. Só vai, isso confia, não- o famoso confia, né? Esse é um trunfo grande que a gente tem também, porque com o tempo de relação com os clientes, né, a própria consultora, ela tá ali fazendo vaga, então ela já conversa, ela fez uma vaga para vocês. Às vezes no início vai ser mais difícil, estou ali tentando entender a cultura, um pouco de como vocês pensam, o que vocês querem e tudo mais. Aí começou aquele primeiro round ali a acontecer. Depois, numa segunda vaga, numa terceira vaga, a consultora já está entrevistando e ela já está pensando em vocês, né? Exato. E aí ela começa a pensar, isso aqui vai dar certinho para aquela vaga, para aquela posição, né? E essa conexão ela Não, vai... isso quando acontece é um barato. É muito bom. É muito bom. A gente tem um milestone aqui no Zine Cultural, que é o Danilo, que é meu sócio também, que quando ele estava no mercado de trabalho, não era meu sócio, trabalhava em outra empresa, tinha uma outra empresa, e o Gildo chega para mim e fala, Alexandre, o Danilo está no mercado de novo. Eu falei, eu não sei para quê, mas vamos trazer ele para cá agora. É porque é Mas isso. Conectar histórias é Mas isso, é nós nos emoção. conectamos assim. Nós duas nos Ah, conhecemos me conta assim. como é que vocês se Exato. conectaram. Foi muito legal. Como é que foi? Conta aí, Raquel. Um belo dia eu recebi um telefonema, a Carla trabalhava numa empresa que foi comprada por uma outra empresa e ela ficou lá até o final da operação. Falou, Raquel, fiquei sabendo que você tem a reserva, estou com um book de pessoas aqui e estou apresentando para as consultorias para ver se a gente consegue recolocar todo mundo. Beleza? Falei, tudo bem. Vamos marcar um café para você me mostrar o book? Ela, não posso, amanhã eu estou indo ganhar neném. E assim Barrigão. foi. Barrigão, é. Trabalhando até os 45 do segundo tempo. Isso, eu falei assim, ué, tá bom. Aí ela me apresentou, me mandou o book, eu contratei uma pessoa que se tornou até nossa sócia um tempo, foi sensacional a nossa relação. Depois de um ano, eu encontrei com ela numa festa de aniversário, né? Eu olhei para ela e falei assim, vou chamar a Carla para trabalhar na reserva, mas já chamei ela para ser minha sócia. Pronto. Olha só. Foi assim que nós Foi começamos. assim que a gente Pronto, se festa boa, hein? Pois é, olha só. Reveu bons Eu tenho até Saldo hoje um positivo. papel assim dos nossos combinados, um papel assim, Papel de que pão, legal. papel de Olha pão. só. E As regras, vamos combinar isso aqui tá bom, tá ótimo, então Raquel tranquila, tá ótimo, então tá ótimo, vamos embora. E Vamos começar a trabalhar. E começamos a trabalhar. e estamos trabalhando até hoje. Pô, sensacional. Que encontro, né? Foi um encontro Foi. muito especial, é raro. Que bacana. Mas, assim, um encontro que eu agradeço ele todo dia. E nada melhor, né? Gestão de pessoas tem que ter um encontro. Duas pessoas sensíveis Exato. ao outro, né? Isso é muito legal. E mudando um pouquinho o rumo da prosa, eu queria chegar nessa etapa porque também está nas tendências. Inteligência artificial para gestão de pessoas. Como é que vocês estão observando isso? É uma ameaça? É braços abertos? Como que é? Braços abertos com abraços e beijos, assim, super importante. Que foi o que a gente conversou um pouco, assim. Toda tecnologia, ela vem muito bem porque isso nos permite fazer gestão de pessoas. Existia um momento que o RH estava tão preocupado com a estratégia, com o negócio, com a tecnologia, que ele deixou de ser gestão de pessoas. Então, a oportunidade que a gente tem, imagina, eu abro uma vaga de secretária, por exemplo, em 2 horas, 1.500 currículos. Como é que eu vou ler? Sem ajuda de inteligência artificial. É impossível. E, com isso, eu posso deixar de selecionar um candidato que é importante para aquela vaga, de estar naquele processo. Então, vem muito bem-vindo para a gente poder trazer o nosso conhecimento para aquilo que é realmente importante, que é escutar aquilo, escutar a vida da pessoa, entender isso que a gente acabou de conversar. Nossa, essa aqui não dá para essa vaga, mas, assim, lá no Zine ela vai encaixar como uma luva. Então, assim, a gente quer
que a cada vez mais a inteligência artificial nos ajude a trabalhar com pessoas. Isso vem muito bem-vindo com a gente. A gente já usa bastante tempo, né? Bastante tempo. E para nós lá nunca é assim desacreditado, né? Não vamos testar, nossa, mas vai mudar demais o processo. A gente se aventura todos os dias, assim, a gente é bem corajosa, inclusive algumas consultorias parceiras que passaram por lá, né? Financeira e outras mais, né? De marketing, queridos nossos aí de mercado, e vocês são muito corajosos. E realmente nós não temos medo, assim, de arriscar, né? Então, é uma tecnologia nova, vai trazer mais inteligência, vamos testar. O máximo que pode acontecer vai dar errado. Aí você retrocede, redesenha o caminho, né? Reestrutura. Então, assim, é sempre muito de coração aberto, acolhendo as novidades e trazendo mais tecnologia. E aí, sobrando tempo para a nossa consultora fazer o que ela faz de melhor, que é olhar no olho, que é entrevistar o candidato, que é trazer ali a cereja do bolo, que a gente consegue trazer nessa perspectiva bem individual e bem focada em gestão de pessoas, né? E a gente tem que ter ao nosso lado empresas e pessoas que cuidem dos nossos negócios. Sim. Por isso que a gente tem uma aliança muito forte com o Sicredi, que é uma cooperativa financeira que não nos trata como um número de conta. A gente, hora nenhuma, recebe ligação de gerente querendo bater meta, tentando entubar um seguro, um título de capitalização. Eles também têm essa preocupação de nos ouvir, de entender qual é o nosso planejamento, para onde a gente quer ir, para saber se dentro do portfólio de produtos deles tem algo em sinergia com o nosso desejo para nos levar até essa realização desse sonho. E na hora de ir para a realização desse sonho, a gente pode ir até de Fit, da Delta Fit. É né? verdade, que é a paixão que move, hein? né? Olha só. Eu vou abrir um curso de como meter 2 merchans no meio do numa talagada só. Uma talagada só, tá vendo? Delta Fit, Sicredi, vocês moram no meu coração, claro, sempre muito bem refrescado pelos sucos pratos da Albatross. Olha, 3, Rádio Trick. Arrasou. Já pede música no Fantástico hoje. Agora vamos para uma pergunta que só quem é apaixonado por Juiz de Fora pode responder. Tá. Vocês fizeram aí todo esse tratamento de dados, trouxeram através do Reserva Insights números maravilhosos que podem nos dar uma interpretação. Vocês fizeram um retratão da cidade, do ponto de vista da empregabilidade. Eu acho que é isso. Sim. Né? Subiram lá no mirante do Morro do Cristo, fizeram uma foto. Da empregabilidade. Essa ideia, assim. Vamos fizemos isso literalmente. Né? E aí eu quero... Lá na frente, a gente não sabe quais serão os impactos disso. Lá na frente, eu digo na frente mesmo. Sim. De alguém daqui a um século olhar para trás e falar, nossa, olha o que eu achei. Esses dados aqui que a reserva deixou, 2 meninas, a Carla e a Raquel bolaram isso aqui e tal. Eu quero saber, hoje, no contemporâneo, quando a gente lembra de Juiz de Fora de 2 séculos atrás, uma cidade que era comparada a Liverpool e a Barcelona, por ter luz elétrica, bondes, tecelagem, muito à frente de seu tempo. O empresário juiz-forano de hoje, de fevereiro de 2025, ele ainda honra essa visão além das montanhas que os nossos antepassados nos deixaram? Eu acho que honra. Assim, poderia honrar mais. Mas eu acho que honra. A gente tem bons empresários aqui. A gente tem muita gente bacana em Juiz de Fora. Muita gente que a gente admira, Muita gente, né? que a gente admira. Mas eu acho que, como bons mineiros, a gente fica um pouco mais quieto, sabe? Eu acho que a gente precisa contar mais para o mundo o que é feito aqui em Juiz de Fora. Às vezes eu me surpreendo. Falei, poxa, esse cara é lá de Juiz de Fora, está entregando isso aqui para o mundo. Mas eu acho que a gente tem uma turma aqui, e uma turma de jovens empresários muito legal, que a gente conversa bastante. Você falou um aí sensacional, né? Então, assim, a gente tem uma galera aqui que está a fim de fazer diferente. E isso é muito importante para que a gente, daqui a 2 séculos para frente, olhe e fale assim, poxa, isso foi feito lá. E os meus netos, né? Na minha Juiz de Fora querida, né? Muito bom. Então, assim, eu acho que a gente tem uma galera aqui que faz uma diferença importante. A gente poderia se juntar mais, eu acho. Eu sinto falta desses momentos de troca mais rica entre boas práticas sendo executadas aqui. Mas eu posso dizer, como reserva, que nunca nenhuma ideia nossa
foi falada por um cliente nosso, não, isso é loucura, não vamos fazer. A gente sempre teve clientes muito impulsionadores da novidade dentro dos nossos projetos. Isso Sempre é muito bom. compraram nossas Sempre ideias, compraram. Né? Então, somos muito felizes aqui em Que Juiz bom, de Fora. que bom ouvir isso. Que bom ouvir isso de vocês, que têm acesso a informações, não só a nossa intuição, a nossa Exato. simpatia pelo Sim. mercado, né? Enfim, então, fico muito feliz com isso. Yuri, eu queria aproveitar, antes de a gente ir para a nossa reta final, e usar um pouco a presença de vocês aqui para, de repente, a gente fazer um mini guia para quem está buscando emprego. Como isso que é se legal. deve se portar Boa. Bacana, hein? numa entrevista para emprego, hein? Boa. Nossa, tem um muito. passo a passo bom, né, Carla? A gente tem várias dicas disso no nosso Instagram pessoal, que a gente faz um trabalho de bastidor com os candidatos. Fala o Instagram aí para a gente botar na tela. Meu é Raquel Deoli e Carla Durco. Ok. Tem um monte de dica, vídeo, a gente produz um conteúdo bem interessante. Mas, assim, primeiro é ter um bom currículo em mãos. O que é ter um bom currículo em mãos? É um currículo simples, que coloca seus dados pessoais, como você vai ser encontrado, com um telefone bom, um e-mail bom e o bairro. Não precisa nem detalhar endereço nem nada. Não precisa ter foto no currículo. Coloque suas 3 últimas experiências, da mais recente para mais inferior, né? Para mais tardia, Distante, para mais distante. Coloca a formação profissional lá atrás e está ótimo. Aí- Aí você vai ser encontrado, né? Foi convidado para uma entrevista, a gente sempre fala que é importante estudar a vaga, estudar a empresa. É muito raro quando o candidato chega lá conhecendo, falando da vaga que ele vai participar, da empresa, né? E existe essa oportunidade sempre do candidato conhecer bem a oportunidade para chegar lá e minimamente conseguir conversar e Saber- dialogar. exato. Exatamente, inclusive para saber se ele está escolhendo a vaga correta e a empresa correta também, E né? aí tem um pulo do gato. Todas as perguntas que serão feitas na entrevista, elas estarão na descrição da vaga. Uhum. Olha, Todas. isso é uma dica de ouro, Essa é hein? uma dica boa. Pô, sensacional. Vale o corte, hein? Vale o Ah, corte. Aí tem a dica de ouro. Quando eu fiz o processo seletivo do Yuri, Aham. e eu tinha participado de um podcast onde eu contei uma história sobre um chá, né, Yuri? Chá de cebola roxa. Era um negócio assim. Exatamente. Você Tinha comentou que ter chá. E eu É. falei com o cara que depois eu explicava. chá gelado. Chá gelado. Chá de hortelã Eu fui gelado. participar de um Era podcast isso. e o cara me perguntou se eu queria alguma coisa. Eu falei, sim, quero chá gelado. Qual o sabor? Tanto faz. E aí ficou naquilo, tal, qual que é o sabor do chá que está tomando, por que chá e tal, e eu não contei. E ele, no final da entrevista, ele falou assim, ô aqui, e por que você pediu chá gelado naquele Porque o chá podcast? gelado. Porque eu Ou seja, estudei, sabia que ele né, tinha pra ouvido, estar na tinha vaga. estudado, falei assim, Ele safado. porque o isso aí. host do podcast, ele Mostrou falou que assim, conhece, né? exato. Ele Safado, entrou e né? falou assim, ó, próxima vez que vocês verem o Alexandre na rua, pergunta pra ele por que chá de hortelã gelado. É isso, Era uma isso coisa aí. assim. Aí chegou no final da entrevista, ele falou assim, tem alguma coisa que você gostaria de me perguntar, alguma coisa? Aí eu busquei, né, me parece que foi assim, uma luz, assim, ó, vai. Aí eu falei, por que chá de hortelã gelado? Aí na hora ele tipo, pum, ele regalou o olho assim, ele. Onde você viu isso? Você sabe que tem um dado que a gente fala lá na consultoria, toda vez que a gente está palestrando, a gente sempre fala que demora 6 segundos para o recrutador olhar para o currículo e ele decidir se você vai para a próxima etapa ou não. Olha. Então, assim, por 6 isso... segundos. 6 segundos. Gente. Isso é um dado real, tá? Assim, Verdade. científico. É bater o olho mesmo. Exato. E por isso que é importante, como a Raquel falou, o currículo está bem estruturado. E ele está, logo de cara, mostrando a sua mensagem principal. Você tem ali o objetivo profissional. Então, você precisa realmente ali, gastar bastante tempo escrevendo um bom objetivo profissional, deixando claro quem você é e o que você almeja, né? E tem um outro dado, né? Que depois que ele vai para a entrevista, no momento da entrevista, ele demora. O gestor que está entrevistando, você que entrevista aí, vamos observar se é real. De 3 a 5 minutos ali, dos primeiros 3, 5 minutos da entrevista, você já vai definindo ali se vai ou não vai. Aham. E é real. É real, é real.
Então, você também precisa escolher bem como que você vai começar a sua entrevista. E o treino, a prática, né? Eu falo, gente, treina com a esposa, treina com o namorado, treina com o espelho, grava áudio, mas se apresenta, treina a apresentação do seu currículo, treina seu vocabulário, que repertório que você vai trazer, o que você vai contar do seu resultado mais importante. Então, é super importante treinar para chegar bem afiado na entrevista. Dar um E show, nada né? de mentir no currículo. Porque esses 5 Não, minutos mente aí... não, Mentir no porque- currículo, por Mentir no favor. currículo, vai para Mentira tem perna nunca vai ser curta. convocado para entrevista mais, o não tem jeito. famoso inglês avançado. né? Tem uma coisa importante na hora da entrevista também. Se você puder saber com quem que você vai ser, por quem você vai ser entrevistado, é muito legal, porque se for com um gerente que vai conduzir a área, a entrevista ela vai ser mais técnica. Então, seus conhecimentos técnicos serão colocados em prova. Se for com o RH, é numa esfera mais comportamental. Então, você precisa dialogar de acordo com o ouvido de quem está escutando. Então, esses primeiros 3, 5 minutos também valem para o candidato. Eu preciso saber com quem que eu estou falando para eu poder dizer aquilo que vai ser interessante para quem está me escutando. Aí as pessoas perguntam, como que eu vou saber isso? Bom, tem o nome da pessoa que vai entrevistar. Vai no LinkedIn, Vai no gente. LinkedIn. Consulta o nome. É tão Aí você vai lá, básico, você vai né? entender o cargo, o que ele faz, quanto tempo que ele está na empresa. Você vai chegar sabendo mais da pessoa que vai te entrevistar do que ela mesma. Com sorte, ele vai ser Exato. amigo de um amigo seu. E Exato. você Tem que ter um vai- estudo, né? Um preparo mesmo. As pessoas às vezes se propõem a trabalhar num lugar do qual elas desconhecem quase que em absoluto. Exatamente. Aí não vai dar certo, né? O famoso efeito Red Bull. Você conhece a marca, mas não sabe os ingredientes que tem dentro. Exato. Né? Enfim. O Alexandre fala que como é que é? O maior que repele, o que mais repele você é, meu sonho é sonho é trabalhar no trabalhar aqui. Zine. A Essa pessoa daí chega é e fala, batata. ele fala assim, pronto, não É. vai. Ah, isso não. Não, essa não. Aí pra você que quer entrar no Zine no futuro, não fala que é seu sonho Ficou entrar a aqui. dica aí. Essa podia ser a dica de ouro do Aí. corte, hein? Gente, estamos indo para a nossa reta final. Quero saber se o Yuri tem alguma pergunta na manga ainda ou se a gente já passa para o nosso quadro Perguntas Cretinas. Eu quero perguntas cretinas. Quer? Escolho perguntas Então cretinas. tá bom, vamos lá. A primeira delas. Falhou, tá falhado. Não se falha mais nisso. Qual foi o maior erro que eu vou perguntar para a pessoa jurídica Isso. que a reserva cometeu e como que lidou com ele? A gente não combinou e a gente foi conversar e foi a mesma coisa. Uhum. Todas as vezes que a gente vai contra a nossa intuição, dá errado. Todas as vezes. Não escutou a voz que vem lá É de o dentro, feeling, né? É, todas as vezes que, principalmente a Carla fala, não sei não, mas Isso vamos. Não vai dar bom. Eu hein? nem Tô vou mais. avisando. Olha, Ficou uma Eu coisa nem vou que não tá mais. muito claro. Todas assim. então, assim, não tem um erro. E isso, assim, é clássico. A gente tem muitas histórias para contar. Os erros, eles fazem parte, Fazem joga na parte, mesa, é. discute e conversa, mas todas as vezes que a nossa intuição diz e a gente vai, não vai, não dá Errar certo. novo é bom, mas errar de novo Ah, dói, não, né? não. Exato, é. Eu sempre falo, quem trabalha erra, né? Agora, assim, a gente não pode persistir ali nos mesmos erros, né? A gente precisa conversar e... E aquele filme, série ou um livro que inspira o dia a dia? Vou falar um que eu tô lendo pela segunda vez, porque eu estou amando. Hábitos Atômicos. Hábitos Atômicos. Maravilhoso, porque ele traz muito essa perspectiva da dificuldade que a gente tem de mudar de hábito, né? Aham. E aí ele traz toda, assim, uma estratégia, várias Traz um formas hackzinho de como aplicar isso no dia a dia, no dia a né? dia, que é fundamental, porque eu acho que talvez seja aqui um dos nossos pontos mais fracos, assim, né? Nossa maior dificuldade é começar a dieta, agora eu vou emagrecer, agora eu vou para academia, agora eu vou mudar esse comportamento, qualquer coisa, né? Da nossa vida, né? Isso aí. E eu vou falar de um filme. Eu adoro histórias de empreendedorismo feminino. Uhum. A vida e a história de Madame C.G. Walker é muito legal. É uma Não conheço, série. não. Aham. É muito legal. É uma cabeleireira negra dos Estados Unidos que era muito pobre, construiu uma vida e criou uma grande rede de produtos para cabelo. E foi uma grande vencedora e é uma história real. Que legal. Sensacional essa série. Assistam. Que bacana. Muito boa, muito Bacana boa. mesmo. E para a gente finalizar, Quer que eu faça a terceira? faz a terceira, né? Que agora ela está A batizada, né? terceira, agora tem um nome, né? É a puxa-saco. Quem que vocês acham, quem é assim, um empreendedor ou uma empreendedora que inspira vocês que deveria estar aqui um dia conversando com a gente?
Ah, essa A nós gente também conversou. A gente falou sobre alguns, né, Carla? Isso. Eu falei do Rodrigo Guerra, da Pós-Odonto Suprema. Rodrigo Guerra. A gente fez um especial sobre saúde. Ele é sensacional. Veio Rodrigo Guerra, Michele Cafiero e o doutor das abelhas, do mel, que eu esqueci o nome. Opa! Mas, enfim. Ele mostra para a área da saúde que entender de empreendedorismo e gestão é importante. Por isso que a gente gosta dele. E ele é muito intuitivo também. Está sempre vendo a intuição dele. Muito. Tem uma pessoa, a Cristiane Polini, advogada. Que é muito próxima Ela é nossa, muito né? próxima nossa, Parceira querida. brilhante. E tem um terceiro, que é o Cleiton Alvim. Ele é daqui de Juiz de Fora, ele cai naquela história que eu falei, poxa, esse cara é grandão, é aqui de Juiz de Fora, a gente não conhece. Ele é campeão consecutivas vezes de marcha de cavalo manga larga, machador, campeão nacional. Ele precisa vir aqui, porque a história dele é incrível. No Aras Porto de Minas. Ele é absurdamente interessante. Ele? Nós fomos no Ele evento. não é Juiz Forano, ele é de Chácara. De Chácara. Mas Da ele grande é Juiz de guarda-chuva. Fora. É da grande Juiz de Fora. Nós fomos num evento que ele contou a história dele, gente. Eu fiquei assim, embasbacada, fiquei parada ali 1h30 sem piscar. Cleitinho, ele Isso é difícil como ele é porque eu sou chamado e agitada. conhecido, ele é Fiquei sem sensacional. piscar, porque ele contando legal. toda a história dele, de preparação dos campeonatos, a história de vida, e ele foi linkando. É sensacional. Ele Que precisa- legal. Eles Cleiton vão amar. Alvim. Cleiton Alvim. Fica aí a dica, muito bom. Ele é ótimo. E Oi. tem a Cris. A Cris da Comunicar, Cris da da Scoot, Comunicar, que também é uma da Scoot. parceira. Muito boa, muito boa. Excelente também, né? Tô falando, tem muita gente boa de Juiz de Fora, graças a Deus. Graças a Deus. E, Uri, suas últimas considerações, meu querido? Olha, gente, eu acho muito bonito ver o brilho no olho de vocês falando do que é a paixão. Dá para ver que é a paixão de vocês, né? A gestão de pessoas. E a gente fica muito contente em ter profissionais como vocês fazendo o que vocês fazem aqui em Juiz de Fora. Então, só dar parabéns para vocês mesmo e obrigado pelo papo. Obrigada. Isso. Queria agradecer muito a agenda de vocês hoje e a forma transparente e honesta com a qual se colocaram nessa cadeira. Isso não é fácil, né? Eu costumo dizer que a religião mais difícil de ser praticada é a coerência. E eu acho que hoje vocês demonstraram aqui que estão orando bem. Que bom. Parabéns e muito obrigado, viu? A gente que agradece a oportunidade de falar um pouco do nosso trabalho, que é o que a gente sabe fazer na vida, e o tanto que a gente gosta, se dedica, e estar aqui com vocês, né? Foi um bate-papo que eu nem vi a hora passar. Obrigada. isso aí. Boa, muito obrigada, foi um prazer estar aqui. Gente, muito obrigado mais uma vez e também agradecer a você que nos assistiu, seja o programa inteirinho aqui no YouTube ou nos ouviu através do Spotify. Queria aproveitar para pedir que, se você estiver no YouTube, aproveita agora mesmo, já deixa um curtir e inscreva-se no nosso canal para mais conteúdos como esse. É uma atitude simples sua e que nos ajuda a alcançar e engajar cada vez mais um público para a gente poder trazer sempre histórias de empreendedores da nossa cidade para você. E se você também está no Instagram, claro, siga @ZineNegócios para ficar sabendo dos nossos cortes e dos nossos próximos entrevistados. Agradecer a toda a equipe da distribuidora Albatroz por nos proporcionar aqui essas delícias, sucuprates. Gostou da aguinha de coco? Maravilhosa. Sem zero conservantes. Vou levar, tá? Pode levar. Aliás, um brinde da Albatroz aqui ia ser uma boa, hein, no É final do verdade, programa, hein? olha aí. Aí, ó, Você ué. tá mestre no merchan hoje, né, Fica, cara? tô. Você acordou inspirado. E também agradecer ao Sicredi e à Delta Fit por nos patrocinarem e por seguirem investindo em uma marca que traz histórias tão importantes de gente tão relevante para a nossa cidade. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada. E ficamos Obrigada por a aqui. vocês. Foi ótimo. Valeu. Foi ótimo. E esse mês eu ainda volto, hein? Com a Fibratec para vocês.